Olá, amantes da sétima arte. Não, você não está no devocional errado. Na realidade, nessa manhã eu quero falar com vocês sobre algo interessante. Aqueles que gostam de cinema muitas vezes assistem canais que falam sobre filmes. Mas tem uma coisa interessante que ninguém quer num canal que fale sobre filme. É uma palavra interessante que se chama spoiler. Spoiler é aqui é uma parte do filme em que você não deveria saber, porque ela é muito importante. Se você souber de antemão, vai estragar sua experiência de entretenimento, porque o cinema nada mais é do que entretenimento. No entanto, aqueles que assistem o filme, eles querem ter a experiência de não saber o que vai acontecer, ser surpreendido por aquela história. No entanto, aqueles que trabalham no filme, eles já sabem de antemão tudo o que acontece no filme. Tudo o que acontece, porque ele tem um roteiro. Aquele que escreve o filme, aquele que é o autor do filme, ele escreve um roteiro dizendo passo a passo as coisas que acontecerão naquele filme, e inclusive o final. Em alguns casos o final é escondido, mas na sua grande maioria o final está ali, todo mundo sabe como que é e sabe qual o objetivo. O ator constrói a sua personificação, aquele personagem, através do fim. Ele quer saber como que o fim vai acontecer para que ele desenvolva o seu personagem. Temos algumas pessoas, né? Temos o protagonista e temos os atores coadjuvantes que ali trabalham com ele. E aquele que assiste, né, automaticamente, ele após assistir o filme, ele tem uma crítica sobre aquilo. No decorrer do filme também, quando assistimos, já vamos criticando. Por que isso? Que coisa estranha. Por que isso está acontecendo? Porque nós estamos ali para assistir e podemos ter a nossa opinião, é lógico. Muitas vezes essa opinião é especializada. Tem pessoas que se especializam em saber como que um filme deveria ser feito, né? Desde a sua introdução, meio e fim. E ele tem críticos especializados nisso, de falar bem ou mal do filme através da sua experiência cinematográfica. Agora, o que eu quero dizer com tudo isso? Quero dizer que o Evangelho é uma grande história, nossa vida é uma grande história que está acontecendo. Nossa vida está acontecendo diante dos nossos olhos. Nós somos aqueles que não só assistimos, nós somos os protagonistas dessa história. Só que existe uma história no mundo que é a história do Criador. Existe uma pessoa que é o autor da vida, aquele que é o Criador da vida. Além de Criador da vida, ele é o diretor dessa vida, porque ele dirige essa vida. E mais do que só autor ou diretor, ele é o protagonista da história, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o autor, ele também é o roteirista dessa história, ele é aquele que dirige essa história e ele é o ator principal dessa história. Só que, no entanto, existe dois tipos de pessoas que estão nessa história: os que assistem e aqueles que participam. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, ele diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outros edificam sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Então, Paulo está falando daqueles que trabalham em cima dessa história, da história de Cristo, daqueles que estão cooperando, estão trabalhando, são coadjuvantes nessa história com Cristo. Cristo é o protagonista e nós somos os coadjuvantes. Nós não apenas assistimos e criticamos, nós estamos participando dessa obra. Se vão gostar do filme que estão assistindo, aqueles que criticam, não sei,
Mas, no entanto, Jesus Cristo é o ator principal, o protagonista dessa história. E que maravilha poder estar trabalhando nesse filme com ele, né? O filme das nossas vidas. E eu vou dar um spoiler para você agora. Vou dar um spoiler. Jesus Cristo vai levar todos para os céus, aqueles que estão cooperando com ele. Todos os atores que estão junto com ele nesse trabalho estarão um dia no céu. O final dessa história termina no céu, reinando com Cristo para toda a eternidade, para todo sempre. Para aqueles que apenas criticam, desculpa, mas essa experiência não vai ser boa. Esse spoiler que eu dei para você vai te deixar pensativo. Por isso eu quero convidar. Venha participar desse filme. Venha participar dessa história. Não seja apenas um crítico, não seja apenas uma pessoa que está se entretendo com o evangelho, só assistindo o que está acontecendo. Mas venha participar dessa história. Venha fundamentar essa história. Venha ser um daqueles que põe pedra sobre esse edifício que é Cristo. E venha para esse final feliz, né? Venha para essa história que tem um final feliz para aqueles que cooperam. E em nome de Jesus, eu quero declarar que você vai ser que um dia estará lá no céu com Cristo, reinando com Ele para toda a eternidade. E vai ser como aquelas histórias. E todos foram felizes para sempre. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, abençoe a sua semana, em nome de Jesus.